Oi pessoal, aqui é a Ana. Hoje eu trago mais uma resenha literária para vocês. O livro de hoje é A Pintora de Henna, da Alka Joshi, não sei se é assim que se pronuncia. Esse livro aqui foi o livro que veio na caixinha da Tag Inéditos de janeiro de 2022 e é um livro bem interessante, eu gostei bastante. É um livro que se passa na Índia, a história toda se passa na Índia. E nos anos 50, mais ou menos, então foi logo depois ali da Índia ser independente, né? Porque ela era meio que dominada ali pelos britânicos, então o livro se passa ali nesse momento em que a Índia realmente conquistou a independência. E é um livro que eu gostei bastante e eu não sei porquê, mas me lembrou muito quando eu tava lendo aquela novela que passava na Globo, Caminho das Índias, por conta de toda a descrição, essa coisa de castas e a descrição das roupas das mulheres, aqueles sares cheios de brilho, de seda, e as comidas também, fala muito que tem alguns termos aqui, de nomes de comidas indianas, esse tipo de coisa, e algumas palavras assim que eles usam que me lembrou muito a novela que passou na Globo, que eu gostava bastante. Então eu gostei muito assim de mergulhar nessa cultura indiana. Eu vou dar uma resenha aqui pra vocês, e o que eu vou falar pra vocês pode parecer muita coisa, mas é só os 2 primeiros capítulos. Eu até marquei aqui pra mostrar. O que eu vou falar pra vocês é basicamente o que acontece nisso aquizinho, assim, ó. É só o resumo não, uma resenha mesmo do iniciozinho do livro, mas vai parecer muita coisa, mas não é. É isso aqui, tá? Ainda tem isso tudo aqui. Então, aqui a gente vai conhecer a história da Lakshmi. Ela é uma mulher já de 30 anos, 30 e um pouquinho, eu acho, e ela veio de uma comunidade, uma cidade do interior da Índia, uma cidade mais pobre, mais pequena, né? De todo mundo conhece todo mundo, esse tipo de coisa. E ela é de uma casta alta, ela é uma Brahmani, eu não sei se é assim que se pronuncia, acho que é Brahmani, que é uma das castas mais altas da Índia, lá, que eles têm esse troço de... essa coisa de sistema de castas, né? Então, você só pode casar com pessoas ali da sua casta, ou um pouquinho maior, e tem aquele monte de coisa em relação àquelas castas mais baixas, que são pessoas que, né, são meio que desprezáveis lá. Enfim, ela é uma Brahmani, então ela é de uma casta mais alta, porém, ela é pobre, porque o pai dela ali, ele perdeu o dinheiro da família em jogo, em bebida, em aposta, esse tipo de coisa, né? Ele até chegou a vender as joias da esposa pra pagar lá as dívidas dele e tal. Enfim, ele acabou perdendo dinheiro, muito dinheiro ali. Então, apesar deles serem de uma casta alta, eles não têm dinheiro. Então, a Lakshmi, ela se casa aos 15 anos de idade. Um casamento arranjado pelos pais, que é também outra coisa muito comum na Índia. Independente de casta, independente de classe social, é muito comum que os pais que arrumem casamento ali, geralmente para meninas até muito nova, e tem toda aquela coisa do dote e tal. Então a Lakshmi, ela foi obrigada a se casar, os pais casaram ela quando ela tinha 15 anos de idade, e ela então, né, foi morar com o marido dela. E aí o tempo foi passando ali e ela não conseguiu engravidar desse marido. E isso gerava muita revolta nesse marido, porque aqui nesse sistema deles aqui, nessa cultura deles, meio que o homem testa a sua masculinidade ou a sua virilidade quando ele tem um filho. Então um homem que é casado já há bastante tempo, mas não tem filho, ele é meio, né, tido assim, tem até um preconceito contra ele, ou ele é visto como não é um homem viril, não é um homem muito másculo, esse tipo de coisa, pelos outros homens. Então, enfim, ele se sente muito mal porque, como eu falei, né, pra eles ali, quando você tem um filho, quando o cara engravida uma mulher, é uma prova dele ser muito másculo, dele ser muito viril, esse tipo de coisa. Então, como a Lakshmi não tava conseguindo engravidar, ele ficava muito revoltado e acabava descontando nela, inclusive fisicamente. Então, ele agredia ela fisicamente, ele batia mesmo nela todo mês ali, quando via que ela não tinha engravidado, ele batia nela. Fora o psicológico, ele falava muitas coisas pesadas pra ela, ele humilhava muito ela, e acabou então que ela ficou casada, se não me engano, por 2 anos, e aí ela não aguentou mais essa situação e ela resolveu fugir. Ela abandonou esse marido e foi embora pra outra cidade, pra uma cidade grande, que é Jaipur, e foi embora. E aí, assim, tem toda uma questão aqui também da questão da Índia, dessa questão de honra da família. Quando ela vai embora, ela é uma mulher que abandonou o marido. Ela abandonou o marido e foi embora, fugiu. Isso fez com que a família toda dela viesse a sofrer, porque essa questão de desonra. Os pais dela ficaram, assim, chocados e, assim, eles com vergonha mesmo. Eles
não falam mais da filha, então pra eles ali a filha morreu porque ela desonrou a família, ela, enfim, todo mundo ali na cidade comentou, então assim, e aí todo mundo aponta pra família, pro pai, pra mãe, olha lá, os pais da mulher que largou o marido e foi embora, porque eles não souberam educar a garota direito, então assim, a família toda meio que sofre por conta disso, por conta dessa honra, ela meio que, né, desonrou a família toda. E quando ela vai embora, quando ela abandona esse marido e vai embora, foge, a mãe dela estava grávida e ela não sabia. Então essa mãe tem essa filha, que é a Radha, então a Lakshmi, ela tem uma irmã que ela não conhece, que ela nem sabe que existe, porque quando ela foi embora, a mãe estava no iniciozinho da gravidez, então ela não sabia. E essa Radha nunca soube da existência da Lakshmi, porque, como eu falei, os pais têm tanta vergonha de ter tido do que a filha fez, que eles não tocam mais no nome dela. Então a Radha cresceu sem saber que teve uma irmã, que tem uma irmã. E aí, então, a história começa com a Radha aos 13 anos de idade. E detalhe, a Radha, ela é uma criança de 13 anos de idade que ela é conhecida ali na aldeia, ali onde eles moram, como uma criança de mau agouro, que traz azar. Tudo de ruim que acontece ali é culpa da Radha. Ela foi a menina que nasceu ali nessa família que já tá desonrada, que a mulher largou o marido. Então, e no ano que ela nasceu, parece que teve uma grande seca também ali, que atrapalhou os agricultores. Então, tipo, ela nasceu num ano ruim, ela traz azar. Então, tudo que acontece na aldeia é culpa da Radha. Então, assim, ela cresceu assim com essa coisa, enfim, ela não tem muitos amigos, ela sempre teve esse peso nela, que ela nem sabe de onde veio, de ser uma criança que dá azar, que traz má sorte. Então a história começa, a Radha tem 13 anos e os pais dela morrem. Na verdade, o pai dela já tinha morrido há uns 8 meses atrás e agora a mãe morreu. Então ela tá sozinha no mundo. E aí, assim, é uma criança de 13 anos de idade, sozinha, ela não tem como sobreviver, ela vai até perder a casa ali onde a família mora. Então, a chance dela seria o quê? Se casar, porque ela precisa se casar para ter aonde morar, para ter alguém que a sustente, porque, né, como é que você vai aos 13 anos se sustentar sozinha, morar sozinha, ela não tem nada. Então, ela não quer, obviamente, se casar. E aí, uma mulher ali da aldeia, uma pessoa ali, conta pra ela que ela tem uma irmã. Olha, você tem uma irmã mais velha, né? E conta, sua irmã abandonou o marido. Então, por isso que ninguém fala dela, a sua família nunca tocou no assunto, porque é uma coisa muito humilhante, esse tipo de coisa. Mas, então, ela tem essa esperança. Não, então eu vou atrás da minha irmã, eu quero encontrar minha irmã, porque é melhor procurar essa irmã do que casar com um velho qualquer aí. E aí, então, ninguém ali sabe onde está essa irmã, mas eles sabem onde está o marido, né? O marido que foi abandonado. Então, a Radha vai atrás desse marido aí pra poder chegar até a irmã. E ela consegue. Então, como eu falei, parece que foi muita coisa, mas é o segundo capítulo aqui, esse pedacinho, quando eu terminei pra vocês, é quando, então, a Radha encontra a Lakshmi. Lakshmi, então, é uma mulher, como eu falei, ela abandonou o marido ali ainda muito jovenzinha e foi morar numa cidade grande e ali ela fez sua vida. Ela trabalha como uma pintora de rena, né? A rena é aqueles desenhos que as mulheres indianas fazem nas mãos, nos pés, em algumas partes do corpo, na barriga. Então, e ela virou muito conhecida, assim, e ela trabalha para a alta sociedade. Ela pinta a rena das mulheres da alta sociedade, até ali das mulheres ali que são da realeza ali. E não só pinta rena, ela também faz muitos chás, assim. Assim, esses chás é meio que por fora, assim, né? Não, ela não é conhecida muito por isso, mas assim, ela faz alguns chás, algumas ervas, assim, pra ajudar mulheres. Às vezes, a mulher que quer engravidar, por exemplo, então ela faz uns chazinhos ali que pode ajudar na fertilidade. Aí, quando essa mulher engravida, essa mulher acaba recomendando ela, olha, o chá dela é maravilhoso, porque deu certo pra mim. Então, assim, e também ao contrário, algumas mulheres que não querem mais ter filhos, que já têm, porque aqui, como eu falei, é nos anos 50, então não tinha essa questão dos anticoncepcionais ainda. Então a mulher ia tendo filho atrás do outro, né? Você, pra tentar evitar, era aquele método da tabelinha lá, você tentava fazer umas contas ali, mas não dava muito certo, né? Então, quando ela dá esses chás, assim, para as mulheres que não querem mais filhos, que já tem um monte, não quer mais, não engravidarem e tal. Então, enfim, ela acaba ficando meio que famosa ali entre as mulheres da alta sociedade ali, tanto pela rena, quanto pelos esses chás, essas ajudazinhas aí que ela faz. E ela vai meio que subindo ali na vida. E ela tá construindo uma casa, que é o grande sonho dela. Ela comprou uma casa que, na verdade, tá na planta, então tem um construtor lá que tá construindo e a casa já tá quase pronta. Ela mora numa pensão enquanto a casa dela tá construindo. E o objetivo dela é, quando essa casa estiver pronta, trazer os pais pra morar com ela, pedir desculpa por tudo que aconteceu e trazer esses pais. Só que daí quem chega ali é a Radha. Ela descobre então que os pais morreram e que ela tem uma irmãzinha de 13 anos que ela nem sabia da existência e agora tá na responsabilidade dela.
Enfim, gente, é isso a história então. A história então toda vai se passar com essas duas irmãs dessa cidade grande agora, se conhecendo basicamente, né? Uma já tem 30 e poucos anos, 30 anos eu acho, a outra tem 13, e elas vão ali se conhecer e enfim, gente, é muito interessante. Tem toda essa cultura, como eu falei, indiana. A gente vai vendo toda a dinâmica que vai acontecendo ali, a vida dessas duas irmãs ali. E eu gostei bastante, é uma história, como eu falei, que te mergulha, assim, nesse universo da Índia, nessa cultura tão diferente da nossa e que se passa nos anos 50, então ainda é mais antiga. Então, quer dizer, a Índia hoje ainda é uma cultura, assim, mais fechada, mais machista, esse tipo de coisa. Então, você imagina nos anos 50, isso era bem mais. Então, assim, mas é um livro que, nossa, muito interessante, muito gostoso de se ler, a leitura voa. Então, eu recomendo muito A Pintora de Henna. Vou ficando por aqui, então. Beijos, até a próxima.